Olá, eu trouxe para nossa reflexão de hoje um livro desses que são rápidos, simples e talvez se enquadre na categoria da autoajuda, que apesar de tem sido bastante combatida, às vezes até desvalorizada, mas o fato que ninguém pode contra-argumentar é que tem feito bem para muita gente. E esse livro, ele é um tanto filosófico, mas é uma proposta de autoajuda, uma proposta de se pensar a respeito de si mesma, a respeito da vida, com base em grandes filósofos. O autor do livro se chama Alan Pearce. Ele tem vários livros dessa mesma linha. Ele parte de um filósofo ou de um escritor, de um pensador. Ele pinça frases importantes desse pensador e ele desenvolve pequenos e curtos trechos, quase como se fosse presta atenção nisso, olha isso aqui, toma cuidado com aquilo. É algo muito, muito claro, muito prático. É quase que como uma receita de acorda, sabe? De presta atenção para a vida. O livro é esse. Alan Pearce é o autor. Ele é como se fosse uma coleção, são vários pensadores, ele traz Nietzsche, ele traz Schopenhauer, e nesse aqui ele traz Oscar Wilde. Então ele chama Oscar Wilde para inquietos. Então ele traz pílulas das obras de Oscar Wilde, direcionando para quem se enquadra como uma pessoa inquieta. 99 máximas de um dos maiores gênios da literatura para viver com autenticidade e paixão. A minha ideia é colhermos dessas 99 máximas algumas para nossa reflexão de hoje. Mas antes, vamos pensar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho esse autor, de onde ele é, de onde Alan Pearce busca as suas máximas, Oscar Wilde. Oscar Wilde, ele viveu entre os anos 1800 e 1900 e pouco. Então, só para a gente situar no tempo, ele é um escritor de 150 anos atrás, mais ou menos. Então, pensa que ele, nos anos 1800, né, a aristocracia, aquela coisa ainda bastante engessada, o culto à honra, né, a honra do fio do bigode, a honestidade, ele vivia nisso. Ele vivia também na Irlanda. Então, vamos imaginar lá perto da Inglaterra, né, a questão da rainha, da realeza, da monarquia, das formalidades, das tradições, tudo muito engessado, tudo muito correto, a aristocracia, a corte, e não se misturava, toda aquela elegância, o porte. Então, só para a gente se situar naquele ambiente dos jantares, as famílias mais ricas, elas se arrumavam como se estivessem indo assistir uma ópera para poder jantar. Então, esse era o ambiente em que Oscar Wilde vivia. A sua mãe, ela foi poetisa. Então, imagina, você ter uma mãe poetisa. Eles eram uma família rica e o seu pai era um cirurgião, mas ele também escrevia. Então, Oscar Wilde, naturalmente, foi gerado no ambiente de literatura. E o pai dele também era um filantropo, se dedicava a cuidar das pessoas carentes. Então, Oscar Wilde cresceu nesse ambiente. Um ambiente rico, de bastante literatura, uma família muito harmônica, eles se amavam, ele tinha uma adoração pela irmãzinha caçula. E quando ele se torna jovem, ele é surpreendido por alguns embates da vida. A irmã caçula morre, e isso mexe muito com ele. O pai logo em seguida morre também. Então ele começa a desenvolver um certo amargor, mas não era um amargor de lamentação, era um amargor provocativo, reacionário. Ele disparou nele uma certa alma questionadora. Ele vai estudar, ele é brilhante, ele é genial, e ele vai estudar em Oxford, que era um lugar mais tradicional para se fazer faculdade, era pura aristocracia.
ele deixa uma marca, porque ele é muito irreverente. O Oscar Wilde é conhecido pela sua irreverência. Ele provocava, ele questionava, ele contra-argumentava, ele não aceitava o status quo. Então, como que ele provocava? Pelos seus trajes. Por exemplo, ao invés de estar vestido formalmente, ele aparecia vestido como um cavaleiro. E aí as pessoas, né, você não está vestido como a sociedade espera. Então, ele adorava quebrar aqueles pré-requisitos que a alta sociedade impunha. Ele ficou conhecido, então, lá em Oxford, pelos seus trajes malucos. Ele deixou o cabelo crescer. Imagina, naquela época, você ter um cabelo solto e rebelde e longo. Então, ele ficou conhecido por ser excêntrico. A sua excentricidade, ou seja, ele pensava fora da caixa, ele saía fora das normoses, ele não aceitava seguir o comportamento de manada. Imaginem que ele chegou a editar, porque depois ele se torna um escritor, e ele chegou a editar, ou seja, ele publicou uma revista que se chamava Woman's World, Mundo Feminino. Em 1800, um homem escrever uma revista para dar voz à mulher, dá para imaginar o quanto ele era fora, visionário. Ele estava além do seu tempo, né? Oscar Wilde, ele não pertencia àquela cultura, àquela mentalidade. Ele enxergava além. Ele via naturalidade onde todo mundo valorizava a tradição engessada, as normas, que muitas vezes não tinham sentido, mas todo mundo faz, menos Oscar Wilde. Ele era esse ser provocativo. Ele depois vai se casar, ele sofre algumas decepções amorosas, mas depois ele se casa e ele vai ter filhos. Aí ele consegue direcionar um pouco essa irreverência para algo um pouco mais com conteúdo, um pouco mais de peso. Ao invés de causar na sociedade, ele escreve um livro que foi muito bem aceito. Se chamava O Príncipe Feliz. Era quase que um livro dedicado aos seus filhos. E ali, ao invés dele fazer essas provocações, ele escreve um livro mostrando a importância dos valores interiores. A respeito da importância da gente cultivar dentro, ao invés de se importar com a roupa, com a classe, com o jantar. Ele dizia, é mais importante olhar para aquilo que está dentro, cultivar os valores internos, a ética, a honestidade, ser feliz dentro, ao invés de parecer feliz para fora. Mas ele fica mesmo conhecido, a sua obra clássica e a sua obra-prima é o Retrato de Dorian Gray. Então, nesse livro, que depois se tornou filme também, e virou peça de teatro, e foi mundialmente reconhecido, é realmente um dos best-sellers mundiais, ele vai falar sobre as falsidades da sociedade. Então, ele faz uma crítica muito bem feita, muito bem elaborada, e apesar de ter um certo cinismo, né, uma certa ironia, ele vai na veia, é como se ele estivesse fazendo uma cirurgia, removendo o quê? As máscaras. Ele vai fazer uma crítica à persona, à hipocrisia dominante, às mentiras. Então ele é como se ele estivesse delatando a superficialidade daquela sociedade. Como se ele estivesse dizendo, o que vocês estão fazendo? O que adianta parecer bonitinho, ficar sempre organizado, se por trás disso é uma mentira que você está vivendo? Então, o Retrato de Dorian Gray vai fazer essa crítica ao que é real e ao que é mascarado, aquilo que eu mostro ser, mas de fato eu estou longe de ser. E uma das frases, então esse é Oscar Wilde. Agora vamos para algumas frases selecionadas. Olha essa frase que linda, para a gente terminar esse nosso primeiro momento da reflexão de hoje. Abre aspas para Oscar Wilde. Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. Precisa até de um minuto de silêncio depois dessa frase. Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono.
Quantos de nós tentamos parecer outras pessoas? Nos vestimos igual ao fulano a quem admiramos. Tentamos ser parecidos com o ciclano. E essas pessoas às vezes são artistas, às vezes são vizinhos que a gente tem uma certa inveja, vontade de ser igual. Às vezes a gente quer ser pessoas não parecida com alguém especificamente, mas que a gente entende que vai ser melhor aceita pela sociedade. Mas pensa, você é um ser único, a sua personalidade ninguém mais vai poder ter. Você vai jogar ela fora para tentar se parecer com a personalidade de alguém que já é? Isso não é justo nem com a pessoa, porque é um tipo de roubo de identidade, e muito menos com você, porque você está se abandonando. É como se você dissesse, eu não sou bom o suficiente, e todo mundo é bom o suficiente. Então não é um convite a ser individualista e egoísta e só pense em você. É um convite para a individuação que o Jung, aquele psiquiatra suíço, propõe, que é torna-te quem tu és. É também uma frase de um pensador grego, de um filósofo grego. Jung, com a individuação, propõe, se conheça, se descubra, se desapegue daquilo que não te pertence, devolva para os outros aquilo que você pegou emprestado e que não tem a ver com a sua identidade. E torna-te quem tu és. Seja você mesmo, se conheça, se valorize, seja único, seja especial. Então a primeira pílula que nós tomamos, proposta por Oscar Wilde, é essa. Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já tem dono. Pensa um pouquinho, mas daqui a pouco tem outras para a gente conversar. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Continuando então, pensando, selecionando algumas máximas de Oscar Wilde, mas retiradas do livro de Alan Pearce, Oscar Wilde para Inquietos. Então, a partir desse livro, que são seleções de alguns trechos, de alguns escritos de Oscar Wilde, nós estamos conversando a respeito da vida. Já falamos a respeito da importância de sermos, cada um de nós ser o eu mesmo, que já é, ao invés de queremos vestir máscaras parecendo com outras pessoas, né? Então, se aproprie da sua identidade, olhe para você mesmo, perca menos tempo tentando ficar igual às outras pessoas e invista em se conhecer. Essa foi a primeira pílula, primeira máxima. Vamos para mais uma máxima descrita a partir de Oscar Wilde. Então, abre aspas para ele. Todos estamos deitados na sarjeta, só que alguns estão olhando para as estrelas. É muito lindo, né, gente? É um jeito poético de dar um chamado, de dar uma corda em nós próprios. Olha que bonita essa primeira frase, apesar de doída, todos estamos deitados na sarjeta. É como se ele falasse, ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho isso em termos de facilidade, em termos de prioridade, eu me dou melhor com isso, mas eu tenho esse problema, enquanto que o outro tira isso de letra, mas tem esse problema. A humanidade é diversa, ela é pluri. Ela não é nem mono e nem polarizada. Ela não está nem num único caminho e nem em dois caminhos, como a gente quer pôr hoje em dia. A humanidade, em essência, ela é pluri.
tem tantos pensamentos, tantos caminhos, tantas ideias, tantas situações, quantas a gente quiser. Por que nós precisamos estar do lado A ou do lado B? Ou a favor ou contra? Ou ser daqui ou de lá? Ou acreditar ou não acreditar? Por quê? Não existe dois caminhos, não existe duas situações. A vida, a natureza, ela é pluri. É muitos, é diversa. Nós somos diferentes, nós somos diversos uns dos outros. No entanto, estamos todos na mesma condição. Estamos todos deitados na sarjeta. Todos temos um corpo físico que adoece. Ninguém pode dizer que nunca vai ficar doente. Todos temos dinheiro que acaba. Pode ter acabado antes, acabado depois, mas ninguém pode dizer que o dinheiro é eterno. Todos temos os nossos amores com quem somos felizes, mas também nossos desamores com quem sofremos. Ninguém pode dizer que só é feliz nos relacionamentos. Todos temos saúde, mas ao mesmo tempo ela pode ser vulnerável, porque amanhã eu posso descobrir alguma coisa que eu nem imaginei que um dia pudesse viver. Conclusão, nós somos seres humanos. Não importa se hoje estamos na posição A ou na posição B. Estamos todos na sarjeta no sentido de que todos temos fragilidades, sensibilidades, dificuldades. Todos temos potencialidade de cair e de levantar. Estamos todos na sarjeta, mas alguns estão olhando para as estrelas. A diferença está aí. A diferença é que vale a pena ser falada. A diferença é, apesar de todos termos dificuldades, obstáculos, doenças, tristezas, frustrações, desapontamentos, todos os seres humanos têm, alguns, ao estar deitados na sarjeta, ao estarem deitados na sarjeta, preferem olhar as estrelas, preferem sonhar, preferem agradecer, preferem comemorar o que têm, preferem não desanimar, preferem reconhecer. Perdi isso, mas eu tenho aquilo, aquilo, aquilo. A gente sempre vai ter muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Todos teremos sempre mais motivos para agradecer do que para reclamar. No entanto, apenas alguns preferem olhar as estrelas. Apenas alguns preferem reconhecer que se uma coisa não deu certo, muitas outras deram. E Oscar Wilde chama atenção para isso. Você é aquele que está deitado na sarjeta, prestando atenção na dureza da pedra, no frio do chão? Ou você é aquele que está desfrutando da beleza do céu estrelado? Você é a pessoa que tem vivido prestando atenção na dificuldade do caminho? Ou você é a pessoa que tem olhado para o futuro e sonhado com um mundo lindo, reconhecendo as flores, os encantamentos, os perfumes e os bons sabores? Isso é escolha. Eu posso viver a mesma coisa que a minha vizinha vive, mas eu posso ser infeliz vivendo, ou eu posso ser feliz vivendo. Jamais vai ser a coisa em si que vai me deixar feliz ou não. Sempre será a minha postura perante a coisa que vai me deixar feliz ou não. Eu posso estar diante de algo e desanimar, ou posso estar diante de algo e falar, mas isso não vai me derrubar. A postura é interna, é minha. Do mesmo jeito que tem pessoas que a gente diz, tem tudo e não é feliz. Pois é, porque não são as coisas que nos fazem feliz. E a gente diz, não tem nada e é feliz. Comprova mais uma vez que o que me faz ser feliz não são as coisas que eu tenho ou que me acontecem. Essa é a proposta de Oscar Wilde nesse trecho. Então, o como viver é que me faz ser feliz ou não, muito mais do que eu vivo. Mas tem outra frase que a gente pode pensar a respeito. Então essa foi, todos estamos deitados na sarjeta, só que alguns estão olhando para as estrelas. Próxima frase. Se somos tão inclinados a julgar os outros, é porque tememos a nós mesmos. Mais um chacoalhão que a gente recebe. Vou repetir. Se somos tão inclinados a julgar os outros, é porque tememos por nós mesmos. Mais uma vez, olhamos para o outro para encobrir nossas próprias fragilidades.
Percebe como a gente faz isso com frequência? Basta que alguma coisa que estamos fazendo dê errado, que a gente já comece a pensar quem foi o culpado, quem foi o culpado. E a gente corre para identificar alguém, que provavelmente não serei eu, para a gente poder jogar a culpa, para a gente poder dizer, apontar o dedo e falar foi ele que fez, foi ele que deixou de fazer. Quantas vezes, lidando com um trabalho que foi feito em conjunto, e que alguma coisa deu errado, você teve a dignidade de dizer, participei disso, fui eu que fiz, a responsabilidade é minha. Quantas vezes o primeiro pensamento, a primeira atitude foi tentar ver o que o outro fez para justificar o seu erro. Ainda que a gente diga, é que eu não fiz isso, a gente emenda, porque o outro não me perguntou. Mesmo quando o erro é nosso, a gente diz que a gente errou porque o outro nos fez errar. Então, é um convite para olhar para dentro e lembrar que quando a gente aponta o dedo para o outro, na verdade, nós temos que olhar, estamos temendo, a gente aponta o dedo para o outro porque a gente tem medo da nossa participação. Então, a gente corre por atenção no outro para que a atenção se desvie da gente. E tem uma tradição, um conto zen, que fala a respeito de 3 amigos que saíram para caminhar. E avistaram ao longe um homem sozinho sentado em uma ladeira. E aí um dos amigos diz assim, certamente se perdeu e está esperando que alguém passe por ali para pedir informações. Então vamos ver, 3 amigos, observando de longe, avistam um homem sentado. O primeiro amigo diz, ele se perdeu e deve estar sentado, esperando alguém para pedir informações. O segundo amigo diz assim, ele só se sentou para descansar. E o terceiro amigo falou, nenhum de vocês está certo. Sem dúvida ele está esperando um amigo para lhe fazer companhia. Continuaram discutindo enquanto se aproximavam do desconhecido. Caminharam em direção a ele e ao chegarem perguntaram, você se perdeu? O primeiro perguntou. E ele respondeu, não. Aí o segundo pensando, sou eu que estava certo. E perguntou assim, você se sentiu mal? E ele respondeu, não. E aí o terceiro, achando que era ele o vencedor da história, disse assim, então você está esperando um amigo? E ele repetiu, não. Desconcertados, os 3 perguntaram ao mesmo tempo, então, o que faz aqui? E o desconhecido sorriu e, sem perder a calma, disse, simplesmente estou. Olha que lição, gente. Então, quando nós nos pegarmos, observando as coisas que estão acontecendo, na casa do vizinho, no governo, na escola do filho, na família do parente, com o seu próprio ente querido, e quando a gente se colocar de longe, apontando o dedo e falando, ele fez isso, ele não fez aquilo, aposto que foi isso, também ele que sempre faz. Quando a gente se identificar apontando o dedo para o outro, achando que sabe o que está acontecendo com ele, vamos lembrar desse conto. O que eu acho que está acontecendo é minha opinião, fala de mim. É como se eu dissesse, se eu estivesse naquela posição, provavelmente eu estaria esperando um amigo. Provavelmente estaria cansado, porque quando eu sento do jeito que ele está sentado é porque eu cansei. E o outro diz, não, é porque ele está perdido. Provavelmente quando eu me sento daquele jeito é porque eu estou perdido. Então quando eu falo dos outros, na verdade eu falo muito mais de mim do que do outro. Já ouviram essa frase? Quando Pedro fala de José, na verdade Pedro fala muito mais de Pedro do que do próprio José. Então, quando nós temos opinião a respeito dos outros, é uma boa oportunidade para a gente se conhecer. Porque é nesse momento que nós sabemos a nossa opinião a respeito. Eu não sei do outro, eu preciso ir lá e perguntar o que ele está vivendo. Mas eu sei os meus pensamentos, o que eu carrego no meu coração a respeito daquela situação. A minha opinião a respeito dos outros, ela nada mais é do que uma oportunidade de eu conhecer o que está dentro de mim. Não necessariamente é o que o outro está vivendo, mas certamente é o que eu penso, o que eu sinto a respeito daquilo que eu observo. Então vamos terminar com essa frase.
Se somos tão inclinados a julgar os outros, é porque tememos por nós mesmos. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Voltamos aqui nas nossas reflexões a respeito de alguns trechos das obras de Oscar Wilde, retiradas do livro escrito por Alan Percy, e o nome do livro é Oscar Wilde para Inquietos. E dentre as pílulas, dentre as máximas que escolhemos para a conversa de hoje, está mais essa, abre aspas para Oscar Wilde. Só podemos dar uma opinião imparcial sobre as coisas que não nos interessam. Sem dúvida, por isso mesmo, as opiniões imparciais carecem de valor. Ele está chamando a atenção para a nossa postura diante dos acontecimentos, diante daquilo que vamos opinar. Observamos alguém, observamos uma situação, observamos uma circunstância e vamos nos manifestar a respeito. Vamos emitir a nossa opinião, vamos dar o nosso ponto de vista. Oscar Wilde nos chama a atenção para dizer que essa opinião só será imparcial na medida em que aquilo não me interessar. Olha que importante isso. Se eu tiver interesse naquilo, a minha opinião já vai ser parcial, porque ela vai carregar meus próprios conteúdos. Gente, isso é tão verdade. E a gente vive como se não fosse. Toda vez que a gente vai contar a respeito de um acontecimento, se eu tenho interesse naquele acontecimento, se esse acontecimento vai me favorecer, se esse acontecimento tem a ver com uma crença muito forte minha, se esse acontecimento se diz respeito a algo pelo qual eu torço ou eu não torço, provavelmente o meu discurso vai carregar as minhas ideias, as opiniões e crenças. Eu não vou ser imparcial para falar daquilo. Eu vou distorcer a minha observação e não será de propósito, mas será fruto de mim mesma. Inconscientemente eu acabo dando um viés que bate com quem eu sou. Então, se eu tenho uma opinião a respeito de comida orgânica, eu já estudei, eu já pesquisei, faz tempo que eu lido com isso, eu já experimentei, e eu tenho uma ideia formada, é óbvio que se eu for falar a respeito do tema comida orgânica, eu vou defender a ideia que eu criei. Eu vou apresentar, muito provavelmente, enviesado, que é aquilo que eu já tirei de conclusões vai aparecer na minha narrativa. Dificilmente eu vou ser imparcial e vou conseguir falar da comida orgânica levantando prós e contra, levantando o lado natural e o lado da agricultura. Muito provavelmente eu vou ter tido uma opinião a respeito e ao trazer a minha expressão, ao fazer o meu comentário, eu vou direcionar. Qual que é o problema disso? Nenhum. Desde que eu tenha consciência e desde que eu seja transparente e diga, na minha opinião, eu vejo da seguinte forma e eu posso apresentar. O que nós temos visto muito hoje em dia são opiniões formadas a partir de lados que foram adotados, mas
que são vendidas como neutras. Estou só descrevendo fatos. A respeito das polarizações que temos vivido e visto e presenciado, todas, eu arrisco a dizer, carregam o seu viés. Qual que é o problema disso? Nenhum. Quando passa a ter problema? Nem todas admitem. Algumas são bem claras. Estou falando como uma pessoa que acredita no lado A. Estou falando em nome do ideal do lado B. E aí, ok, porque se eu estou ouvindo, eu sei que aquilo é uma opinião de um lado. O problema é a falta de transparência que tem acontecido. Muitas vezes as pessoas trazem um argumento como se ele fosse neutro. Cientificamente, porque essa palavra nunca foi tão usada. Nunca foi tão usada. Cientificamente comprovado. E a respeito da pandemia, de fato, nós temos quase nada comprovado. É novo. Não teve tempo ainda para fazer comprovação de nada. Nós estamos tateando. Qual que é o problema disso? Nenhum. Mas vamos dar os nomes aos bois. Não vamos dizer que uma conduta é científica e a outra não, porque ainda não temos essas informações para fazer a afirmação nem de um lado nem do outro. O maior problema não é eu ter opinião. É eu vender a minha opinião como uma verdade comprovada. Então, quando a gente escuta uma afirmação, muitas, do tipo, é preciso, só tem um jeito de se resolver. Quem diz que só tem um jeito de se resolver? Ninguém sabe o jeito de se resolver. Nós sabemos muitos jeitos de lidar. E se pudéssemos nos unir? E se pudéssemos agregar os vários jeitos de lidar? Talvez fôssemos mais eficientes do que estamos fazendo, que é tentando vender uma verdade que nada mais é do que um ponto de vista. Pode ser vendido? Pode, mas como ponto de vista, não como o certo, como a certeza. Então ele traz essa pergunta para a gente. Só podemos dar uma opinião imparcial sobre as coisas que não nos interessam. E aí, quando você fala das coisas, você fala de um ponto de vista interessado? Você está defendendo um ou outro lado? Cuidado, porque isso deixa claro que é só a sua opinião. Não fala em nome da verdade, nem em nome da ciência. Até porque não existe só uma ciência. Existem várias e todas são importantes de serem visitadas. Uma outra frase que Oscar Wilde traz para a nossa reflexão, e eu deixei essa para o fim, porque a área é a que toca o meu coração, porque se refere à área da educação. E a frase é, abre aspas novamente, para Oscar Wilde: a educação é algo admirável, mas é bom recordar que nada que valha a pena saber pode ser ensinado. E aí ele faz uma crítica profunda, mas eficiente para nosso sistema de educação. Ele não discute que a educação é fundamental, é básica, é importante, é estrutural e é admirável. A educação, ela deveria ser uma das prioridades. Diz que é, mas na vida prática a gente não vê atos correspondentes, posturas correspondentes, importância e prioridade correspondente. Fica só nesse jargão, fica só nessa verborreia muitas vezes. Educação, educação, e na prática nós não vemos ações que demonstrem o quanto ela realmente tem sido priorizada. Então ele diz, a educação é algo admirável, mas é bom recordar que nada que valha a pena saber pode ser ensinado. E aí a gente questiona as nossas escolas. E eu trago esse grande mestre de nossas vidas, que merece ser conhecido para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, Rubem Alves, esse grande educador que ele foi. Para mim, um dos mais essenciais, porque na sua simplicidade, ele tocou nesses pontos que são fundamento, que são pilar. E uma das coisas que Rubem Alves fez questão de trabalhar muito, de divulgar muito, é justamente o que Oscar Wilde nos convida a pensar. Rubem Alves costumava dizer assim, se preocupe menos, nas minhas palavras, se
preocupe menos com o tipo de comida, em termos de conhecimento, de matérias, né? De parte de educação. Se preocupe menos com a comida que você vai oferecer. Se preocupe mais em despertar a fome no seu aluno. Era um jeito dele dizer assim, a gente gasta tanto tempo elaborando material, apostila, autores, pensadores, livros. A gente se preocupa tanto em trazer a informação A, B ou C. E ele diz, não é assim que a gente educa alguém. A gente educa alguém instigando-o a ter fome. Porque ele tem capacidade suficiente, inata na sua estrutura de natureza, ele tem capacidade suficiente para ir buscar tudo aquilo que ele precisa. Então, ao invés de fazer com que a educação seja passiva, algo do tipo, aluno, senta que eu vou te ensinar, presta atenção. E aí eu venho com o meu sermão, falando como funciona, explicando e fala, e fala, e fala. Rubem Alves dizia assim, faça perguntas, provoque para que ele fique instigado, para que ele queira saber do assunto. Ele vai dar um jeito, ele vai perguntar para o vô, ele vai procurar na biblioteca, ele vai pesquisar na internet, até ele satisfazer a vontade de saber. Quantas vezes nós ficamos curiosos por alguma coisa e a gente não vê a hora de poder pesquisar a respeito para saber o que é aquilo? Eu fiquei com fome de saber. Eu vou atrás para saber, eu nunca mais esqueço. Quantas vezes alguém chegou para mim e falou assim, Cris, escuta que eu vou falar, blá, 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 e eu escutei, eu aprendi, e eu nunca mais vou esquecer. Poucas vezes. Aquilo que eu fui atrás se torna meu. Aquilo que alguém me deu, eu posso até gostar, usar com o tempo, eu esqueço. A gente diz isso, precisa conquistar com o próprio suor, senão não valoriza. Por que na educação a gente não aplica? Por que se precisa conquistar com o próprio suor para dar valor, na educação sou eu que dou, ao invés de fazer com que eles conquistem? Então, ao invés da gente investir na educação, para dizer para os alunos o que precisa ser feito, como precisa se comportar, o que é o certo e o que vale a pena saber, a gente deveria dar mais oportunidades deles irem descobrir, deles fazerem as próprias pesquisas, deles experimentarem. A escola, na minha opinião, e é minha essa opinião, mas ela bate com muitos pensadores do passado da educação, ela deveria ser muito mais acolhedora e próxima do ambiente natural da vida do que uma sala fechada com carteiras. A escola deveria ser algo próximo ao que a gente encontra na casa, ao que a gente vai viver no supermercado, a como se vive na rua, porque eu estou educando para esse aluno viver assim. Como que ele vai viver na casa dele? Como é que ele vai organizar as próprias contas? Como é que ele vai tomar conta da manutenção da casa? Como é que ele faz para saber como é que ele vai para o supermercado, quanto ele gasta, quanto ele poupa? Como é que é ser um cidadão da sociedade? Como é que é saber das leis, saber o que te cabe, quais são os seus direitos, seus deveres? Isso se aprende na escola? Não. E não deveria? Essa é a verdadeira educação. Então eu deixo esse como último convite para a nossa reflexão do programa de hoje. A educação é algo admirável, mas é bom recordar que nada que valha a pena saber pode ser ensinado, pode ser conquistado, pode ser experimentado, pode ser apropriado, mas eu não passo conhecimento passivamente de uma pessoa para outra. Ela vai precisar batalhar para conquistar e construir o seu próprio saber.